A Dalva estava passando as férias na praia com sua amiga Teresa. Um dia pela manhã, as jovens estavam tomando sol perto da água. A Teresa foi a uma cafeteria para pegar uma limonada, enquanto a Dalva foi dar um mergulho. Quando a Dalva voltou, viu que seu celular, que ela havia deixado sobre a toalha de praia, tinha sumido. "Você viu meu celular?" ela perguntou para um homem que estava tomando sol ali perto. "Não, eu estava dormindo." Nesse momento, a Teresa chegou com a limonada. Ela olhou ao redor e soube na hora onde o celular da Dalva estava. Quem o pegou? Sim, foi o homem. Antes do incidente, a pá estava ao lado esquerdo dele. Agora está no seu lado direito. Tem também um monte de areia bastante suspeito perto da pá. O cara só pode ter escondido o celular na areia para pegá-lo depois. A Tina convidou sua amiga Alice, que estava estudando para se tornar uma policial, para ir a uma festa na casa do Sérgio. A Tina estava desconfiada que houvesse um ladrão na festa. Durante o evento, a Alice ficou observando os convidados com atenção. E no fim da festa, ela disse para a Tina quem era o ladrão. E você, conseguiu identificar quem é? É o anfitrião, o Sérgio. No começo da festa, um dos convidados tinha um relógio no pulso. E esta mulher aqui estava usando um lindo colar. Mas no fim da festa, o relógio estava no pulso do Sérgio e o colar no vaso de planta. O detetive Carlos estava andando por uma rua quando ouviu um som de vidro se quebrando. Ele olhou à sua volta e viu uma grande multidão perto da vitrine quebrada de uma joalheria. O proprietário estava do lado de fora, em choque. O detetive correu até ele. Alguma coisa foi roubada? Mas o homem disse que ainda não sabia. Aí, o Carlos exclamou: "Desculpe, tenho que pegar um ladrão", e saiu correndo. O que ele viu? A vitrine tinha sido quebrada para distrair todo mundo. As pessoas estavam olhando para a joalheria, então não viram um cara roubando a carteira do homem vestido de terno. No começo, a carteira estava dentro do bolso do homem. Agora, o ladrão está correndo com a carteira na mão. A polícia suspeitava há muito tempo que o Sr. Hélio era um contrabandista e que transportava coisas ilegais em seu iate. Naquele dia, eles tinham certeza de que a carga que procuravam estaria na embarcação dele. Vários policiais foram com um mandado de busca até a marina onde o iate do Sr. Hélio estava atracado. Eles examinaram todos os cantos da embarcação, mas não encontraram o que estavam procurando. De repente, o policial mais jovem da turma exclamou: "Já sei onde a carga está." "Onde ela está?" A carga só poderia estar debaixo d'água. Embalada com uma capa protetora, ela estava amarrada à âncora. Observe estes dois caras. Um deles não mora sozinho. Qual? O da direita. Em seu banheiro há 2 escovas de dentes. Augusto, um empresário rico, levou documentos muito importantes para seu escritório, mas ele tinha uma reunião e precisou se ausentar por várias horas. Augusto pediu ao seu secretário que ficasse de olho em qualquer coisa suspeita. Seus concorrentes poderiam tentar entrar em seu escritório para pegar os documentos. Quando voltou, o secretário disse que tudo estava tranquilo, mas quando o homem olhou à sua volta, percebeu que alguém havia entrado no escritório. Aí, o secretário acabou confessando que tinha cochilado um pouco enquanto Augusto saíra. Como o empresário descobriu que alguém tinha entrado no seu escritório? O globo que estava sobre sua mesa está virado para o lado contrário. William, um empresário bem-sucedido, estava jantando em um restaurante caro. Em determinado momento, ele saiu para fazer uma ligação importante. Quando voltou, sua maleta cheia de dinheiro e documentos havia sumido. O ladrão só poderia ser um dos clientes. Quando a polícia chegou, interrogou todos que estavam no estabelecimento. A Karina disse que estava escrevendo um novo capítulo para o seu livro. O Paulo disse que estava esperando na fila para ir ao banheiro. A Dora já tinha pagado por seu café e estava vestindo seu casaco. E o Roberto estava fazendo uma videochamada com sua namorada. Os policiais não demoraram muito a descobrir quem era o ladrão. E você, já sabe quem é?
O criminoso era o Paulo. Além dele, havia apenas mais 4 clientes no restaurante e todos estavam ocupados, então não havia fila nenhuma para usar o banheiro. A polícia foi informada de que um dos criminosos mais procurados, o Carlos Morales, iria chegar ao país. Segundo informações, o homem chegaria de avião. Infelizmente, a polícia sabia pouquíssimas coisas sobre ele. Ele era baixo, usava óculos e estava viajando com identidade falsa. O detetive Arnaldo foi para o aeroporto e deteve 4 pessoas que se encaixavam na descrição. Elas eram o Sr. Leônidas, o Sr. Celaron, o Sr. Taylor e o Sr. Sanches. Observe estes homens com atenção e tente descobrir qual deles é o criminoso. É o Sr. Celaron. O sobrenome dele é, na verdade, o mesmo do criminoso, Morales, só que está escrito ao contrário. Uma detetive está à procura de uma testemunha importante. Sem essa pessoa, ela não conseguirá solucionar um caso complicado. A única coisa que ela sabe é que a testemunha é canhota. Observe essas pessoas e ajude a oficial a escolher a pessoa de que ela precisa. É a garçonete. Ela está segurando a bandeja com a mão direita e servindo os clientes com a esquerda, que é sua mão dominante. Observe estas princesas e tente descobrir qual delas é a falsa. É a da direita. As tiaras das princesas da esquerda e do meio têm um brilho intenso, então dá pra ver que são feitas de metais preciosos. Mas a tiara da princesa do gelo não brilha, ela é feita de plástico. Um empresário chegou em seu escritório após uma longa viagem. Ele deu falta de alguns documentos importantes que estavam sobre sua mesa e ligou imediatamente para a polícia. O detetive chegou pouco depois e, após interrogar todos os funcionários da empresa, acabou com uma lista de 3 suspeitos. Eles eram Ilma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e Jonas, o gerente de vendas. Mas todas essas pessoas afirmaram não ter entrado no escritório do chefe. O detetive descobriu pouco depois quem estava mentindo. Você tem ideia de quem seja? O ladrão é o Jonas. As 2 mulheres usam salto alto para trabalhar, mas as pegadas deixadas no chão pertencem obviamente a um par de tênis. Isabela era uma princesa e herdeira do trono. Um dia, uma bruxa malvada a levou para uma floresta encantada e a deixou lá para ter domínio total sobre o reino. Isabela ficou perdida, mas felizmente tinha um pingente mágico. O mago havia dado a joia para ela muito tempo atrás, dizendo que a ajudaria a encontrar o caminho de volta se algum dia ela se perdesse. Ela usou o pingente e 3 espíritos animais surgiram. O primeiro era uma coruja, o segundo uma borboleta e o terceiro espírito era uma águia. Só um deles conhecia o caminho de volta para o castelo. Mas, se a Isabela escolhesse seguir o animal errado, ficaria ainda mais longe de seu reino. Qual espírito animal ela deve seguir? Você prestou atenção nos banners que estavam na sala do trono? Havia borboletas neles. Então, esse é o símbolo oficial desse reino. A princesa deve seguir a borboleta. Tobias era um empresário rico. Um dia ele voltou de um jantar e viu que alguém havia arrombado sua casa e roubado um relógio caro de seu cofre. Ele chamou a polícia. Eles investigaram a cena do crime e chegaram a 3 suspeitos. O Garcia diz que no momento do roubo, ele estava em casa, tentando fazer seus filhos adolescentes dormirem. O Daniel diz que tinha passado a noite toda em uma festa com seus amigos. E o Matheus afirmou que estava no cinema, assistindo a um filme de super-herói da meia-noite às 2 da manhã. A polícia descobriu na hora quem havia entrado na casa do Tobias e roubado o relógio. E você, já descobriu quem é o ladrão? É o Matheus. Quando o Tobias chegou em casa, eram 11h30 da noite. Então não interessa onde o Matheus estava entre meia-noite e 2 da madrugada. Elias era um cientista maluco, obcecado pela ideia de universos paralelos. Ele dedicou toda a sua vida a descobrir como criar portais para outras dimensões. Um dia, finalmente, conseguiu construir uma máquina de portais. Quando tentou testá-la, 3 portais surgiram à sua frente. Mas aí, a máquina explodiu. Como ele tinha se metido com as leis da física, o universo onde ele vivia começou a entrar em colapso. Então o cientista precisou escolher um dos portais para fugir. E rápido.
O primeiro portal se abriu para um universo onde o Elias era um supervilão. O segundo portal se abriu para um mundo onde o homem era um rei implacável. E o terceiro portal se abriu para um planeta onde o Elias era uma criatura marinha. Qual portal ele deve escolher? Está vendo a máquina que o supervilão Elias está segurando? É a mesma que se autodestruiu. Então, pelo visto, o supervilão Elias também é um cientista. Ele pode conseguir ajudar o Elias verdadeiro a trazer seu universo original de volta, construindo uma máquina melhor de portais. A Sarah estava em um show lotado. De repente, sentiu alguém pegando em sua bolsa e tirando sua carteira de dentro, onde guardava seus cartões de crédito. Ela não conseguiu ver quem era, mas depois de checar as gravações das câmeras de segurança, os guardas conseguiram chegar a 3 suspeitos. O Josué diz que estava compartilhando vídeos do show em suas redes sociais e que não tinha nada a ver com roubo. A Jennifer diz que era super rica e que não precisava roubar uma carteira cheia de cartões de crédito de ninguém. Ela sempre pagava suas contas no dinheiro. A Poliana diz que estava cantando a música que a banda estava tocando, então nem viu aquilo tudo acontecer. Os seguranças descobriram na hora quem era a ladra. E aí, quem roubou a carteira da Sarah? Ninguém disse pra Jennifer que a carteira tinha só cartões de crédito, mas de alguma forma ela sabia disso. Ela só pode ter roubado a carteira. A Maria conseguiu um emprego em outra cidade, então teve que se mudar. O corretor encontrou 3 opções de moradia para ela escolher e a levou para conhecer cada uma delas. Primeiro, ele levou a Maria para o apartamento número 1, que ficava no centro da cidade. Em seguida, ela levou a mulher para o apartamento número 2, que ficava a poucos metros da estação de metrô. E, por fim, levou a Maria para o apartamento número 3, que ficava perto de um supermercado. Qual apartamento a Maria deve escolher? Como o primeiro apartamento já está sendo habitado por um rato, o terceiro tem uma rachadura gigante na parede. A Maria deve escolher o segundo. A professora Sandra levou seus alunos para acampar no fim de semana. Ela estava ensinando a eles sobre as plantas da floresta. Durante a viagem, um dos alunos foi dar uma volta e se perdeu na mata. As horas se passaram e nada de ele encontrar o caminho de volta. O garoto sentiu fome, mas não tinha levado comida. Foi aí que ele viu 3 arbustos diferentes, com 3 tipos distintos de frutinhas à sua frente. Só um tipo era seguro para comer, e os outros 2 eram venenosos. Quais frutinhas ele deve comer enquanto espera ser resgatado? Lembra do pôster que estava na sala de aula? Lá dizia que esses 2 tipos de frutinhas são venenosos. Então, ele só pode comer essas aqui. A Sabrina estava atravessando o estado para visitar sua família. Cansada de estar há tanto tempo na estrada, ela quis fazer uma pausa. Quando viu um restaurante, parou por lá para comer e descansar. O restaurante parecia vazio, velho e sujo. A garçonete disse que havia só 3 opções no cardápio e perguntou qual delas a mulher queria. Qual destas comidas parece segura para comer? Está vendo a fumaça subindo do primeiro prato? Ela está verde. Isso não pode ser um bom sinal. E a terceira refeição tem um inseto. Credo. Sabrina, acho melhor ficar com a segunda refeição. E dá o fora daí logo. A Andrea ganhou uma estatueta de melhor atriz em um festival de filmes. Mas quando deixou o palco para ser entrevistada pelos repórteres, seu prêmio foi roubado. Uma policial chegou ao local e conseguiu encontrar 3 suspeitos. A primeira suspeita era a Graça, a moça da limpeza. Ela disse que estava tirando selfies com suas celebridades preferidas no camarim e que não tinha nada a ver com roubo. A segunda suspeita era a Gabriela, uma repórter. Ela contou que não tinha roubado a estatueta, pois estava entre os repórteres, esperando sua vez de fazer algumas perguntas para a Andrea. E a terceira suspeita era a Catarina, uma atriz. Ela disse que não tinha roubado nada de ninguém, pois estava entre os convidados assistindo à premiação. Além disso, já havia ganhado uma premiação de melhor atriz no ano anterior. A policial soube na hora quem estava mentindo. E você? Observe com mais atenção a selfie que a Graça tirou. Dá pra ver a Catarina lá atrás, fugindo com a estatueta. Jéssica está andando por uma rua fria em uma cidade abandonada.
A temperatura está tão baixa que é possível ver o vapor saindo de sua boca. Ela vira a esquina e percebe um carrinho cheio de comida e garrafas de água. É algo maravilhoso, especialmente em um mundo onde toda a civilização foi destruída quase que completamente. Mas assim que a garota encosta no carrinho, 3 zumbis saem do prédio. Eles estão se aproximando da Jéssica, estendendo as mãos em direção a ela. Ela pega o carrinho e foge. De repente, ela para. Ela entende que eles não são zumbis, mas pessoas. Como ela descobriu? Todos os zumbis têm vapor saindo da boca. Isso significa que eles estão respirando. Eles estão vivos. Um famoso estúdio de cinema está contratando novos funcionários. Engenheiros de iluminação e som, diretor de fotografia, mecânico, chefe eletricista, contra-regra, dublês e editor. Mas todos eles precisam demonstrar suas habilidades profissionais para conseguir esse emprego. Os candidatos têm uma semana para fazer um curta-metragem. Na segunda-feira eles começam. Os atores e atrizes riem e choram. Os engenheiros de som captam todas as emoções. O diretor de fotografia capta belas imagens. Os dublês são incríveis. Os contra-regras criam uma pequena cidade com lindas decorações. Uma semana depois, os gerentes do estúdio estão assistindo ao filme. É terrível. Nenhum dos candidatos consegue emprego. Por que isso aconteceu? Por que eles não conseguiram fazer um bom filme? Não havia nenhum diretor entre eles e nenhum roteirista para escrever o roteiro. 2 amigos estão sentados na mesma mesa em uma cafeteria. Um deles está falando sobre a extinção dos dinossauros. Ele está dizendo que os cientistas vão conseguir o código genético dessas criaturas antigas. O segundo amigo está falando sobre a festa da sua irmã. As pessoas eram legais, ótima música e comida deliciosa. Outras pessoas sentadas na cafeteria ficam irritadas com as vozes altas deles. Mas por que esse diálogo é tão estranho? Por que um deles está falando sobre dinossauros e o outro está contando sobre uma festa? O que está acontecendo aqui? Esses 2 caras não estão falando um com o outro. Eles estão falando com seus telefones usando fones de ouvido. É noite. 3 garotas estão na fila de um caixa eletrônico dentro de um banco. A primeira garota está pegando umas cédulas de dinheiro. A segunda está olhando em volta. A terceira garota está digitando no telefone. Qual delas é uma ladra? Todas são ladras. O banco está fechado. Dê uma olhada na placa na porta. Diz aberto. Então o lado que diz fechado está virado em direção à rua. Onde está o meu bolo? O chefe grita. Os auxiliares e cozinheiros juniores saem correndo pela cozinha. Um bife está queimando em uma frigideira. A cozinha está cheia de fumaça. Um prato cai no chão e se quebra. O chefe grita de novo. Onde está o meu bolo? Quem pegou? Todo mundo diz que está cozinhando. Nenhum deles quer admitir que comeu o bolo. O chefe não acredita neles. Quem você acha que roubou o bolo? Ninguém. O bolo está no forno. Viu só? João está em uma cela fria. O chão abaixo dos pés dele é de terra. Na cela há uma janela, mas é impossível escapar por ela porque é muito alta. Não há escadas nem cadeiras, apenas uma pá. O João não tem água nem comida. Ele precisa sair de lá em 2 dias, mas ele não pode cavar um túnel, já que as paredes são muito grossas e vão fundo no subsolo. Ele ficará exausto muito antes de cavar seu caminho para a liberdade. Então, como ele pode escapar? Ele precisa cavar um grande buraco no chão e usar a terra para fazer uma pequena colina. Assim, ele pode subir e alcançar a janela. O Márcio caminha por um prédio da Universidade de TI. 3 pessoas o estão seguindo e discutindo algo. O Márcio entra no salão dos hologramas. As pessoas entram também. Ele se senta em uma cadeira. Quanto às 3 pessoas, elas sobem no palco ainda conversando. Algumas delas são hologramas, mas quais? Esse cara tem uma unha piscando no dedo indicador direito. Essa garota tem 2 mãos esquerdas. A garota no meio é um pouco transparente.
Todos eles parecem ser hologramas. Mas espere um minuto. Preste atenção no Márcio. Ele está sentado em uma cadeira, mas seu corpo não está tocando a superfície do assento. Ele também não é real. É de manhã cedo. O Saul saiu de casa e vai logo pro lago. O sol ainda não nasceu. A água está cristalina. As rãs estão coachando ao longe. O Saul tira várias fotos da paisagem e uma selfie. Ele publica as fotos e escreve a seguinte legenda: eu tive uma ótima corrida. Não há nada melhor do que um treino matinal, meus queridos seguidores. Tenham um ótimo dia. Depois disso, o cara retorna à casa e volta pra cama. Ele dorme até o almoço, pega o telefone e vê centenas de comentários. Ah, eu gostaria de correr assim. Cara, por que você nos engana assim? Aqui está um verdadeiro dia de campeão. Obviamente as pessoas descobriram que o Saul não correu de manhã. Mas como? Ele escreveu que tinha acabado de correr, mas o seu rosto não estava vermelho e ele não estava nem um pouco suado. Existem 4 países diferentes em um continente distante. Cada um desses países tem seu próprio emblema com um símbolo simples. O mesmo número de pessoas vive em cada um dos países. 9 cidadãos comuns e um monstro. Uma rainha, um rei e um príncipe. 2 bobos da corte às vezes passam por esses reinos. Que continente é esse? É um baralho de cartas. Ele contém 9 cartas comuns: As, Rainha, Rei, Valete e Coringa. Uma vez em uma noite fria de inverno, alguém invadiu uma padaria. Quando o padeiro chegou ao prédio pela manhã, notou que a fechadura estava quebrada. Ele chamou a polícia e relatou a invasão. Então, entrou e percebeu que o ladrão não havia roubado nada. Naquele momento, a polícia chegou. O padeiro disse a ele que o lugar não havia sido roubado. Mas um policial inspecionou a sala e declarou que alguém ainda havia violado a lei. O que aconteceu lá? Tem pegadas quase imperceptíveis que levam à despensa. O ladrão deve ter se escondido lá para esperar que o padeiro estivesse com o caixa cheio após o dia de trabalho. O Michel está vagando em um deserto há várias horas. Ele está cansado, com sede, com fome e sonolento. Ele percebe uma casa grande na areia quente. O Michel entra e vê um enorme bloco de gelo no centro. Alguém deve ter colocado lá por algum motivo. Ele lambe o gelo, mas isso não sacia sua sede. Ele decide esperar. Leva alguns segundos para que uma gota de água evapore no deserto. Então o gelo deve derreter em breve. Ele sai do prédio e vai dar uma volta. Várias horas depois ele retorna à casa. Mas nada mudou. O gelo não derreteu. Como isso é possível? Tem ar-condicionado no teto. A temperatura na sala é mantida baixa, o que evita que o gelo derreta. A Flora, a Ana e a Magda estão caminhando pela praia, contando uma a outra sobre a semana passada. Todas as garotas parecem ricas e bem-sucedidas, mas várias pessoas estão tirando fotos delas. Isso significa que pelo menos uma dessas garotas é uma celebridade. Mas qual delas? É a Ana. Olha, aquele cara está usando uma camiseta com o rosto dela. O Marcos está saindo de um grande shopping center. Ele tira o telefone do bolso e acidentalmente o deixa cair. Ah, não! A tela rachou! O Marcos entra em um táxi e vai a um local para consertar o aparelho. Maia tem 4 canetas. Uma azul, uma preta, uma vermelha e uma verde. Elas estavam sobre a mesa em alguma ordem. Aqui estão algumas dicas. Primeiro, a verde está em algum lugar no meio. Segundo, a azul está à esquerda da preta e à direita da vermelha. Terceiro, a caneta vermelha está bem ao lado da azul. Qual a ordem das canetas? A verde está em algum lugar no meio. Como a azul tem algumas outras cores em ambos os lados, significa que também está no meio. Vamos decidir qual está onde. Se a caneta verde está na posição 2, então a azul ocupa a posição 3. Sabemos que a azul está à esquerda da preta, então a preta ocupa a posição 4, e a vermelha deve estar na posição 1. Mas não pode ser, porque a última condição é que a vermelha e a azul estejam próximas uma da outra. Então, vamos alternar verde e azul. Agora a azul está ao lado da vermelha, mas ainda está à esquerda da preta. Então a ordem certa é vermelha, azul, verde, preta.
A Ivone corta uma baguete em 4 pedaços em 12 segundos. Quanto tempo ela precisará para cortar a mesma baguete em 8 pedaços? – 28 segundos. Para cortar uma baguete em 4 pedaços, ela deve fazer 3 cortes. Se ela leva 12 segundos para fazer 3 cortes, significa que ela faz um corte em 4 segundos. Se ela agora quer cortar em 8 pedaços, precisará fazer 7 cortes. Então, 7 cortes de 4 segundos cada levariam a um total de 28 segundos. A Helena voltou para casa com as notas do semestre. Ela tirou A em todas menos 3, B em todas menos 4 e C em todas menos 5. Quantos A's, B's e C's ela obteve? Vamos começar com os A's. Todas as matérias menos 3. Então existem 3 B's e C's juntos, que são 2 C's e 1 B ou 2 B's e 1 C. Vamos começar com a primeira opção. Se for o caso, existem 4 A's e C's. Se houver 2 C's, então ela também tem 2 A's. A condição C, em todas menos 5, nos diz que se houver um B, então deve haver 4 A's, não 2. Então não pode ser. Se houver 2 B's e um C, então, de B em todas, exceto 4. E um C, existem 3 A's. De C em todas, exceto 5. E 2 B's, novamente deve haver 3 A's. Então ela tem 3 A's, 2 B's e 1 C. Bom trabalho, Helena! Você está fora de uma sala com 3 interruptores na posição desligado. Um dos interruptores acende a lâmpada da sala. Você pode ligar quantos interruptores quiser, mas só pode entrar na sala uma vez. Como você pode descobrir qual interruptor acende a luz? Ligue 2 interruptores aleatórios e espere alguns minutos. Em seguida, desligue um deles e entre na sala. Se a luz ainda estiver acesa, o interruptor de controle é aquele que você deixou na posição ligado. Se não houver luz, toque na lâmpada. Se estiver quente, o interruptor de controle é aquele que você acabou de desligar. Se a lâmpada estiver fria, esse interruptor é o que você não ligou. Todos os domingos a senhora Adams dá dinheiro para suas filhas. Metade do valor total vai para a filha mais velha, a Estela. A segunda irmã, Astrid, recebe metade da quantia que a Estela recebe. A Eleonora recebe 1/6 do valor total. E os R$10 restantes vão para a filha mais nova, Sandra. Quanto dinheiro a senhora Adams dá? Parece que a Estela recebe metade do dinheiro. A Astrid recebe metade da metade, que é 1/4 da soma. E a Eleonora recebe 1/6. São todos frações de 12. Então a Estela recebe 6 dozeavos, a Astrid recebe 3 dozeavos e a Eleonora recebe 2 dozeavos. Juntando, temos 11 dozeavos, o que significa que a Sandra recebe 1 dozeavos, que é R$10. Então, a Estela recebe R$60, a Astrid recebe R$30, a Eleonora recebe R$20 e a soma total é de R$120. Ei, se eu fosse a Sandra, eu reclamaria. A Beth está indo de trem visitar sua melhor amiga, Bianca. O trem tem 150 metros de comprimento, está se movendo a uma velocidade de 150 metros por minuto e agora está passando por um túnel de 150 metros de comprimento. Quanto tempo o trem levará para passar pelo túnel? Quando o trem entrar no túnel, levará exatamente 1 minuto para que sua cabeça reapareça do outro lado. Mas o resto do trem terá que sair de lá também. Quando a locomotiva estiver fora, a parte de trás do trem terá acabado de entrar no túnel e precisará de mais 1 minuto para passar por ele. Portanto, o trem precisará de 2 minutos no total. Um elfo contratou uma fada para cuidar do seu jardim por 1 semana. Como pagamento diário, a fada ganha 3 centímetros de um bastão de doces. O elfo tem uma bengala de 21 centímetros em uma única peça. Mas a fada quer ser paga todos os dias porque as fadas não confiam nos elfos. O elfo tem uma faca que só pode fazer 2 cortes. Como ele pode resolver o impasse? Ele deve fazer 2 cortes e dividir a bengala em pedaços de 1/7, 2/7 e 4/7. No primeiro dia, ele lhe dará o pedaço de 1/7. No segundo dia, ele dará o pedaço de 2/7 e pagará o de 1/7 de volta. No terceiro dia, ele devolverá a ela o pedaço de 1/7. No quarto dia,
ele recebe de volta os pedaços de 1/7 e 2/7 e dá a ela um de 4/7. No 5º dia, ele dá a ela 1/7. No 6º dia, ele devolve 1/7 e recebe o pedaço de 2/7. E no último dia, ele dá a ela o pedaço final de 1/7. Claro que essa coisa toda vai buraco abaixo se a fada comer o doce durante a semana. Hoje é aniversário do avô da fada. Ela quer visitá-lo e levar-lhe bengalas doces de presente. Seu avô mora em outra cidade e há 3 portões para atravessar no caminho. Em cada portão há um guarda. Para atravessar, a fada tem que pagar uma taxa com a metade das bengalas doces que possui. Mas ela recebe uma bengala doce de volta. Qual é o número mínimo de bengalas doces que a fada deve levar para garantir que ela chegue na casa do avô com 2 bengalinhas doces de presente? Ela precisa levar apenas 2. Em cada portão, ela terá que dar metade, que é 1, e ela receberá essa de volta. Uau, que delícia! O Ricardo quer se tornar um chefe famoso, mas a escola de culinária só aceita candidatos maiores de 18 anos. O irmão do Ricardo, o Jefferson, é 2 vezes mais velho que ele. A irmã dele, a Ruth, é 2 vezes mais nova que o Jefferson. Ela completou 18 anos este ano. E então, Sherlock, o Ricardo pode se inscrever na Escola dos Sonhos este ano? Sim, ele tem 18 anos. O Ricardo preparou todos os documentos para a escola de culinária, mas ele ainda precisa adquirir alguma experiência profissional e recomendações para ser aceito. Ele encontrou 3 anúncios de emprego. O Paulo tem uma pequena lanchonete no 4º andar do shopping local. Ele precisa de ajuda na cozinha. A Jaque oferece um estágio de meio período no restaurante chique de sushi que ela tem. Mas primeiro, é preciso pagar $300 por um treinamento de 2 semanas. O Samuel precisa de um assistente na loja de massas dele. Apenas uma dessas ofertas não é falsa. Você sabe dizer qual? Não há 4º andar neste shopping. A foto da Jaque está pendurada na vidraça do restaurante e diz golpista. Então o Ricardo deveria escolher o Samuel. O Samuel gostou das habilidades e do currículo do rapaz, mas ele queria testar sua inteligência antes de contratá-lo. Por isso, lhe deu essa lista de ingredientes e pediu que os trouxesse da despensa da loja. Infelizmente, o Samuel codificou essa lista. Você pode ajudar o rapaz a encontrar todos os produtos? Aqui está o primeiro ingrediente. Eu sempre tento acompanhar minha amiga mostarda. Quem sou eu? Você adivinhou? É o ketchup. Aqui está o próximo. Meu amigo mais próximo é manteiga de amendoim. O que eu sou? O segundo ingrediente é geleia. Sou um pássaro, uma fruta e uma pessoa ao mesmo tempo. O que eu sou? Um kiwi. Eu acompanho a maioria dos vegetais e lanches. O que eu sou? O molho. Uma pequena piscina com 2 camadas de parede ao redor. Uma é branca e macia e a outra é escura e dura no meio de um gramado marrom claro com um contorno de grama verde. O que é isso? Um coco. É difícil dar uma mordida suave e você pode me mastigar por um longo tempo se eu estiver bem seco. O que eu sou? A resposta é carne seca. Eu sou um vegetal verde que parece uma pequena árvore. O que sou eu? Você consegue adivinhar? Eu sou o brócolis. Por dentro são verdinhas, por fora podem ser rosa, roxas ou verdes. As sementes são pretinhas. O que são?
Tenho certeza que você adivinhou que são as uvas. Muitas pessoas me confundem com um vegetal, mas na verdade eu sou uma fruta. Fico vermelho quando estou maduro e sou fatiado e servido em hambúrgueres. O que eu sou? O tomate. Eu venho de baixo. Eu posso ser venenoso ou uma iguaria deliciosa. O que eu sou? Você consegue adivinhar? É o cogumelo. Você joga o meu exterior fora e cozinha o meu interior. Então você me come por fora e joga fora o que tem dentro. O que eu sou? A resposta correta é o milho. Hora do ingrediente final. Eu sou um casaco vermelho e tenho uma pedra na garganta. Quem sou eu? Eu sou a cereja. Muito bem. O Ricardo trouxe todos os ingredientes. Samuel o contratou imediatamente e pediu-lhe para anotar os pedidos. O rapaz viu 3 clientes no café, mas apenas um deles era um humano de verdade. Você consegue identificar quem exatamente era? Essa mulher tem guelas como um peixe. Ela é uma sereia. E esse cara está vestindo calça em vez de camisa e ele está tentando pagar com conchas. Está bem claro que ele não é deste planeta. Alguém roubou a caixinha de gorjetas do café do Samuel. A polícia chegou quase imediatamente. O Ricardo disse que só conseguiu ver as costas do ladrão e sabia que era uma mulher. No dia seguinte, outro assalto aconteceu, mas dessa vez o segurança conseguiu bloquear a saída. A polícia chegou em 1 minuto. Eles viram 4 mulheres no café. Você pode dizer quem era a ladra? A Pamela. Ela é a única cujos sapatos são bons o suficiente para correr. A polícia quase a prendeu, mas ela conseguiu escapar. O Ricardo correu atrás dela, viu que ela entrou em uma escola e a seguiu. Ao ver o moletom dela em uma das portas, ele entrou na sala de aula. O rapaz viu 4 moças que se pareciam com ela. Você pode ajudá-lo a encontrar a verdadeira Pamela? Lá está ela. Não tem livros nem canetas na mesa dela. 2 meses depois, o Samuel fez uma ótima recomendação do Ricardo. O rapaz se inscreveu na escola de culinária e agora tem que fazer algumas provas. A tarefa atual dele é preparar uma deliciosa sopa. 3 moças lindas estão fazendo o mesmo teste com ele. Ele gostou delas igualmente, mas apenas uma delas era confiável. Você sabe dizer qual? A Jana tem um frasco de veneno na sua coleção de especiarias. A Flávia colocou alfinetes na sopa dela, e isso é muito suspeito também. A Kátia não fez nada de errado, ela parece bem confiável. Após o teste da sopa, o Ricardo recebeu uma nova tarefa. Ele deve dizer qual cupcake está bem no centro da bandeja. Você pode ajudá-lo? É o rosa. Aqui está a próxima tarefa. Qual macarrão está bem no centro? O roxo. Muito bem. E nessa bandeja, você sabe dizer qual biscoito está bem no centro? Este.